Você já deve ter ouvido falar em casos envolvendo crimes, assassinatos, histórias famosas dentro e fora do nosso país. Mas em algum momento você já se perguntou o que aconteceu com os autores desses crimes? Em algum momento você já se perguntou, e a sentença? Sou o Lucas Rosado, advogado em Brasília. Seja muito bem-vindo ao canal E a Sentença. E hoje o caso que analisaremos aqui é o caso João Hélio, um caso que causou grande comoção popular, ocorrido no Rio de Janeiro em 2007. No dia 7 de fevereiro de 2007, a vítima Rosa Cristina Fernandes voltava para casa com seus dois filhos, Aline Fernandes, de 13 anos, e João Hélio, de 6. No caminho para casa, quando pararam em um semáforo, eles foram abordados por dois homens e um menor armados, que exigiram que eles saíssem do veículo para assim levar o carro. No momento do assalto, as vítimas Rosa e Aline conseguiram sair do veículo. Quando Rosa foi retirar o menino João Hélio do banco de trás, ela percebeu que ele havia ficado preso no cinto de segurança. Antes de conseguir soltar o menino do cinto de segurança, Rosa foi empurrada pelos criminosos, que com pressa arrancaram com o carro e passaram a arrastar o menino do lado de fora. João Hélio foi arrastado ao todo por quase 7 quilômetros entre os bairros Oswaldo Cruz, Madureira, Campinho, até finalmente pararem o carro no bairro Cascadura. Durante o trajeto, diversos motoristas, motociclistas e pedestres que se encontravam na área sinalizaram para os criminosos de que o corpo do menino estava sendo arrastado do lado de fora. Porém, os criminosos não pararam. Pelo contrário, passaram a adotar manobras bruscas com o veículo no intuito de fazer o corpo do menino se soltar. João Hélio veio a óbito. Seu corpo sofreu diversas mutilações e lacerações devido ao atrito com o asfalto. Ao largarem o veículo na rua Caiari, os criminosos evadiram o local. Posteriormente, eles foram reconhecidos como sendo um grupo de 5 criminosos: Diego Nascimento da Silva, Carlos Eduardo Toledo Lima, que foram os dois armados que renderam as vítimas, 2 viajantes no banco de trás, nomeados de Carlos Roberto da Silva e Tiago Abreu Matos, e o menor que também estava armado. Os criminosos foram encontrados algumas horas depois e colocados imediatamente em prisão temporária, enquanto os fatos criminosos eram investigados. Para informações mais detalhadas, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo alguns links de documentários que tratam melhor do assunto, mas advirto que a descrição dos fatos pode ser chocante para algumas pessoas. Os criminosos, com exceção do menor, foram denunciados pelo Ministério Público no dia 7 de fevereiro. Eles foram denunciados nos crimes de latrocínio, no artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2º, combinado com o artigo 9º da Lei 8.072, a Lei dos Crimes Hediondos, e ainda pelo crime de associação criminosa disposto no artigo 288 do Código Penal. A denúncia foi recebida no mesmo dia, sendo que a juíza do caso, naquela ocasião, reconheceu a natureza bárbara do fato criminoso e a periculosidade dos criminosos e decidiu por decretar a prisão preventiva dos mesmos até o julgamento definitivo. Em relação às linhas de defesa adotadas pelos réus, acompanhe aqui na tela que nós iremos discorrer sobre cada uma delas. A defesa de Diego Nascimento arguiu a nulidade por suspeição do juízo, pela forma como se manifestou no recebimento da denúncia, alegando assim a sua parcialidade. Pediu pela nulidade por cerceamento de defesa por não ter sido acompanhado por advogado ou defensor público durante as declarações prestadas em sede policial.
Arguiu ainda a nulidade por cerceamento de defesa na instrução por não estarem os réus presentes durante a fase da oitiva de testemunhas. No mérito, a defesa pediu pela absolvição no delito de associação criminosa, pela falta de associação prévia e estabilidade na prática dos delitos, e pediu pela desclassificação do delito de latrocínio para o de roubo qualificado, previsto no artigo 157, parágrafo 2º, incisos 1 e 2 do Código Penal, em virtude da imprevisibilidade do resultado da morte da vítima João Hélio, uma vez que a intenção seria o roubo do veículo e não a morte do menino. A defesa de Carlos Eduardo, seguindo o mesmo raciocínio da de Diego, pugnou pela nulidade pelo cerceamento de defesa por não ter sido acompanhado por advogado na fase policial, a anulação do processo a partir da fase de diligências, uma vez que teve um pedido de realização de nova perícia no cinto de segurança do veículo negado. E no mérito pediu pela absolvição no delito de latrocínio por ausência de provas de autoria, na hipótese de condenação, pela desclassificação para o delito de roubo simples pela imprevisibilidade do resultado da morte de João Hélio, e ainda pela absolvição no delito de quadrilha armada e na hipótese de condenação pela desclassificação para o delito de quadrilha simples, uma vez que eles alegavam que as armas utilizadas seriam de brinquedo. A defesa de Carlos Roberto pugnou pela absolvição no delito de latrocínio por ausência de provas de autoria, pela desclassificação para o delito de roubo simples pela imprevisibilidade do resultado da morte de João Hélio, caso houvesse condenação, pela absolvição no delito de quadrilha armada e desclassificação para o delito de quadrilha simples, como nas demais linhas de defesa, e pela fixação da pena no mínimo legal por ser primário, e ainda pela redução de pena pela participação de menor importância, conforme o disposto no artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal. A defesa de Tiago Abreu, por fim, pediu pela absolvição delito de latrocínio por ausência de provas de autoria, na eventualidade de condenação a desclassificação para o delito de roubo simples, a fixação da pena no mínimo legal por ser primário e pela menoridade relativa na data do fato, a redução de pena por participação de menor importância nos termos do artigo 29, parágrafo 1º, como Carlos Roberto, o não reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo por utilização de arma de brinquedo e a absolvição no delito de quadrilha armada, um pedido subsidiário de desclassificação para o delito de quadrilha simples. No dia 30 de janeiro de 2008 foi proferida a sentença pela primeira vara criminal da comarca de Madureira. Vamos acompanhar aqui na tela quais foram os fundamentos dessa sentença. Em relação às preliminares de defesa suscitadas por Diego e Carlos Eduardo, o juízo se manifestou no seguinte sentido. Ele rejeitou a preliminar de nulidade suscitada por Diego com relação à suspeição do juízo que recebeu a denúncia, por entender que não se encontravam presentes as hipóteses de suspeição trazidas pelo artigo 254 do Código de Processo Penal, rejeitou as preliminares de cerceamento de defesa arguídas por Diego e Carlos Eduardo, por entender que não houve cerceamento de defesa na fase dos procedimentos policiais, uma vez que não foi negado o direito aos réus de serem acompanhados por advogado. Em relação à preliminar de nulidade suscitada pela defesa de Diego, na fase de oitiva de testemunhas, o juízo também entendeu pela sua rejeição, uma vez que a fase foi acompanhada pelos defensores dos réus, ainda que os mesmos estivessem ausentes. E por fim, no que tange a preliminar de nulidade, na fase de diligências suscitada pela defesa de Carlos Eduardo, o juízo entendeu que a perícia no cinto de segurança já havia sido realizada, e o deferimento de uma nova perícia mostraria-se uma medida meramente protelatória. No mérito, o juízo reconheceu a autoria de Diego e Carlos Eduardo no crime de latrocínio, uma vez que os mesmos tinham ciência de que a vítima, João Hélio, tinha ficado presa no cinto de segurança e estava pendurada para fora do carro enquanto eles andavam com ele. Assim, o juízo reconheceu o dolo eventual
por estes assumirem o risco de produzir o resultado da morte de João Hélio. Em relação aos réus Carlos Roberto e Tiago, mesmo o Ministério Público posteriormente pedindo pela desclassificação do crime de latrocínio, o juízo entendeu que a autoria dos mesmos nessa modalidade criminosa era patente, uma vez que eles também assumiram o risco de resultado morte pelo fato de terem se reunido com os outros dois réus para realizarem o crime de roubo armado. Por fim, com relação ao crime de associação criminosa, o juízo entendeu que não havia indícios de materialidade por não restar clara a associação e estabilidade do grupo nas atividades criminosas, entendendo assim pela absolvição dos mesmos nesse crime. Assim, o juízo fixou as penas nos seguintes termos. Para Diego Nascimento da Silva, a pena base ficou fixada em 30 anos, sendo que o juízo levou em consideração o dolo, a motivação, as circunstâncias e as consequências que adviram dos desdobramentos do fato criminoso. Na segunda fase, o juízo reduziu a pena em 6 meses, pelo reconhecimento da atenuante de confissão espontânea. Na terceira e última fase, houve um aumento de pena pela metade, em virtude do disposto no artigo 9º da Lei de Crimes Hediondos. Dessa forma, a pena de Diego ficou fixada definitivamente em 44 anos e 3 meses de reclusão, com 360 dias multa. Para o réu Carlos Eduardo Toledo Lima, a pena base ficou fixada em 30 anos, havendo o aumento pela metade em decorrência do artigo 9º da Lei de Crimes Hediondos, sem circunstâncias agravantes ou atenuantes, sendo que sua pena definitiva ficou fixada em 45 anos de reclusão com 360 dias multa. Para Carlos Roberto da Silva, a pena base ficou fixada em 26 anos, havendo, da mesma forma, o aumento pela metade em virtude do artigo 9º da Lei de Crimes Hediondos, fixando a pena definitiva em 39 anos de reclusão com 360 dias multa. Por fim, o réu Tiago de Abreu Matos teve a pena base fixada em 26 anos, havendo o aumento de pena estabelecido no artigo 9 da Lei de Crimes Hediondos, fixando assim a pena definitiva em 39 anos de reclusão, com 360 dias multa. Somadas, as penas totalizaram 167 anos de reclusão. Como naquela época ainda não havia a alteração realizada pela Lei 13.964, que ampliava o tempo máximo da pena privativa de liberdade para 40 anos, os réus só cumpriram no máximo 30 anos de pena privativa de liberdade. Inconformados, os 4 réus recorreram ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tentando fazer valer suas respectivas teses de defesa nos recursos de apelação. As apelações foram julgadas pela 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sendo que todas elas foram negadas, sendo mantidas as condenações e suas respectivas penas. O réu Tiago de Abreu ainda tentou interposição de recurso especial para o STJ, tendo este sido inadmitido, e ainda tentou a impetração de 2 habeas corpus, um para o STJ e outro para o STF, no sentido de buscar redução da pena, sendo que os habeas corpus também foram negados. Na fase de execução penal, o único réu que teve benefícios deferidos foi Carlos Roberto. Em 30 de agosto de 2019, ele recebeu a progressão para o regime aberto, sendo-lhe possibilitado o cumprimento da pena em regime domiciliar. Dessa forma, ele poderia cumprir a pena em casa mediante o cumprimento de algumas restrições, como não poder sair de casa entre as 10 horas da noite e as 6 da manhã, monitoramento por tornozeleira eletrônica, entre outros. E agora eu passo algumas curiosidades sobre esse caso. O crime contra João Hélio gerou tanta comoção popular que causou uma série de manifestações e protestos. Houve inclusive uma homenagem no Sambódromo, feita pela escola de samba Estácio de Sá, sendo que eles pediram
um minuto de silêncio antes do desfile para prestar homenagens à família e ao garoto. O nome de João Hélio também foi utilizado para batizar 2 lugares em sua homenagem. Um deles foi a Praça João Hélio Fernandes Vietes, localizada em Cascadura, um dos lugares onde ocorreu o crime. Antigamente era conhecida como Praça Três Lagoas. O prefeito César Maia assinou o decreto mudando o nome da praça, no intuito de que João Hélio não fosse esquecido. O outro lugar foi o Parque Menino João Hélio, inaugurado em 3 de dezembro de 2007, na cidade de Araruama, no Rio de Janeiro, na região dos Lagos. O menor que integrava o grupo criminoso foi submetido ao cumprimento de medida socioeducativa aplicada pela 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca do Rio de Janeiro. Ele foi submetido ao cumprimento dessa medida em 3 anos no regime fechado e 2 anos no regime semiaberto, sendo que houve a progressão de regime em fevereiro de 2010. O menor ainda foi inscrito no Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, pela ONG Projeto Legal. Contudo, o Ministério Público pediu a anulação desse ato em virtude de não ter sido consultado, sendo que a Justiça acatou o pedido do Ministério Público e mandou que o menor voltasse a cumprir a medida socioeducativa. Em abril de 2011, o menor voltou às ruas por meio do Instituto da Liberdade Assistida, concedido pela Justiça. Contudo, em 2012 e 2019, ele foi preso novamente sob a acusação de diversos outros crimes. Bom, pessoal, esse foi o caso João Hélio. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem o like aqui pra mim, compartilhem, deixem nos comentários o que vocês acharam, comentários sobre possíveis outros casos que vocês queiram ver ser analisado aqui no canal. E não deixem de me seguir nas minhas redes sociais, Instagram, @LucasSRosado. Um abraço e até a próxima.